Oi, pessoal, tudo bem? Michelle Bran falando e hoje nós vamos tratar de um assunto muito complicado. Quem nunca ficou em dúvida sobre que nome escolher para sua história? Ou bem seguro com o que tinha escolhido, né? Se era realmente bom ou não. O título é uma das partes mais importantes de uma história e justamente por isso ele causa tanta tensão na escolha, né? Vamos imaginar o seu texto como um produto a ser vendido. Então podemos dizer que o título, junto com a sinopse, ele é responsável por chamar a atenção dos leitores. E por isso é muito importante você pensar nessas duas partes com bastante cuidado. Hoje nós vamos falar especialmente sobre títulos e no próximo episódio nós vamos falar sobre sinopses. Mas vamos às dicas. A primeira delas é cuidado com o tamanho. Pode ser uma única palavra ou uma pequena frase, mas o recomendado é que ele não seja muito extenso, que corre o risco de ficar um pouco cansativo de ler. Além disso, alguns sites possuem limite máximo de caracteres, então é preciso aqui você se lembrar daquela regra de ouro da literatura. Menos é mais. Cuidado também com erros de grafia e gramática. Muitos autores, muitas vezes, eles buscam também frases ou palavras em outras línguas para dar o título à sua história. Isso é bem polêmico, né? Porque muitos leitores não curtem muito, até porque nem todos são bilíngues, e mesmo com o inglês é um sem número de gente que não entende. Eu, pessoalmente, não me incomodo com títulos em outras línguas, mas o fato é que mesmo entre nós que não temos esse preconceito, é um pouco irritante ver o título escrito errado. Portanto, independentemente de que idioma você esteja escrevendo o seu título, é fundamental você ter certeza de que ele está escrito corretamente, né? E no caso de línguas estrangeiras, fuja de tradutores automáticos, né? Se você não sabe aquela língua, né? O ideal é que você procure outra que tenha mais familiaridade ou procure alguém que saiba e possa te ajudar com essa parte. Mas uma dica muito boa é verificar o que será mais importante na história, né? Ela vai ser contada pelo ponto de vista de um personagem e isso acaba dando uma personalidade totalmente diferente para ela. Então você pode usar o nome dele como título, né? Como na saga Harry Potter, por exemplo. Ou então o ambiente onde ela se passa que vai ter mais destaque, né? Seja uma cidade ou um local específico. Então, nesse caso, você pode seguir o exemplo dos autores William Young e o seu livro A Cabana, ou então da Lolita Pille com seu Réu Paris. Você também pode optar por colocar como título uma palavra que seja muito frequente na história, uma que resuma a temática central, o título de uma música que tenha a ver com seu enredo, enfim, as possibilidades são muitas, vai depender do seu estilo, do tema da história e do que é mais importante nela. Atenção também à coerência, né? Porque alguns títulos eles são bem comuns em certos gêneros, por isso que é legal também você atentar para não passar uma ideia errada sobre a sua história. Se você coloca um título com palavras muito sombrias ou que evoque desses temas mais assustadores, mais pesados em uma história de comédia, vai ficar muito esquisito. E do mesmo jeito que você faz o inverso e coloca um título muito alegre, muito feliz em uma história de terror, em uma distopia, né? Pode dar bem ruim. Isso acontece porque título, sinopse e capa, em conjunto ou não, eles acabam gerando expectativa no leitor, né? Que o bom senso diz que é melhor que seja sempre atendido. Se eu pego um livro com um casal com roupas de época na capa e que se chama, sei lá, Para Conquistar um Barão, eu até acho que deve ter algum assim. Eu vou esperar o quê? Um romance histórico, né? Provavelmente ambientado, sei lá, na Inglaterra até o século XIX, mais ou menos. Eu posso até escrever uma história em que o tal barão é suspeito de ser um assassino em série e a mocinha tá ajudando o oficial de polícia da cidade a pegá-lo, fingindo aceitar a corte do bonito, né? Pra descobrir provas, e seria um excelente livro, inclusive, se você fizer, me manda que eu quero ler. Mas eu teria muitos problemas com o público, né? Quem queria o romance histórico como nos moldes tradicionais, ele ia se decepcionar um pouco. E quem adoraria ler um romance policial, mas odeia esse tipo de romance, provavelmente iria passar muito longe da história. Outro cuidado que a gente precisa ter é com mudanças de nome, né? Principalmente para quem posta em plataformas gratuitas online, porque você sempre vai poder mudar o nome da história, mas o ideal é que você evite isso ao máximo, principalmente se você já tem um público consolidado com ela, né? Mudar repentinamente, principalmente se você muda com muita frequência, pode causar certa confusão entre os leitores. Então, se for preciso, é bom que você informe com bastante antecedência que vai mudar e por quais motivos, né? Assim eles continuam te encontrando em qualquer plataforma que você esteja. Uma dúvida comum também é se tem algum problema se houver outra história com o mesmo nome que o da sua história. E a princípio não tem, até algo até bem comum, né? Pensa em quantos escritores tem no mundo e imagina o trabalhão que ia dar se a gente só pudesse colocar nomes completamente inéditos nas nossas histórias. Deixaria essa tarefa de nomear um texto novo ainda mais difícil. Agora, a gente também precisa ter atenção a certos fatores, né? Claro que alguns nomes nos levarão a correr certos riscos, né? Ou seja, de acusação de plágio ou
ou então de eternas comparações, né, mesmo que seja de outro tema, mas não tem nada que proíba, principalmente quando o título é muito genérico. Agora, se for algo com o mesmo nome, com o mesmo tema, pode ser muito complicado, né? Não tem tanto problema aparecer outro Harry Potter por aí. Agora, se além de se for Harry Potter, ele for um bruxo, também vai ficar muito esquisito, né? Vai te causar óbvios problemas de acusações de plágio, problemas de direitos autorais. E já se a história veio depois da sua, né, com o mesmo título, aí não tem muito o que fazer, né? Só é importante você tomar cuidado de ter sempre provas de que você teve a ideia antes, só para garantir. Outro item de atenção são os subtítulos, né? Eles, obviamente, também não são obrigatórios, você só coloca se quiser, mas caso você queira, é importante também tomar cuidado para manter essa coerência com o tema e com o nome da história. E também é bom se preocupar com o tamanho, para que ele não fique muito extenso e cansativo também, porque senão ele perde o impacto e ainda pode te dar de bônus problemas extras na hora de ter que colocar ele na capa em algum lugar, né? De ter que encaixar ali em algum canto. Mas é óbvio que a dica fundamental, a mais importante de todas e que também serve para mim, eu deixei pro final, né? Que é controle a ansiedade e a autocrítica. Acredito que se você tá aqui ouvindo esse podcast até esse ponto, é porque você não consegue gostar dos seus títulos. Nunca, ou então a ansiedade e insegurança bate de vez em quando. Mas antes de qualquer coisa, você precisa se perguntar se você não está sendo muito exigente com você, né? Nem sempre as nossas opiniões ao nosso respeito estão corretas. E eu mesma já levei muitos puxões de orelha da minha beta por causa disso. As coisas estão boas, mas eu fico insistindo em mudar totalmente porque eu tô insegura com elas. Então, quando bater a dúvida sobre qualquer ponto da sua história, procure alguém de confiança, que não teria motivos para esconder a verdade de você se estiver realmente ruim, ou não vai plagiar a sua ideia caso esteja muito bom, né? E nesse caso, você tem que sempre pedir por uma opinião sincera e não se ofender caso receba um feedback negativo. É claro que você, acima de tudo, é quem precisa estar satisfeito com as suas histórias, mas é sempre uma ótima experiência de troca de ideias e recebimento de dicas valiosas poder conversar com alguém sobre seu trabalho. A opinião de alguém que não está tão emocionalmente envolvido com o texto quanto você pode lhe trazer um ponto de vista muito interessante sobre seu processo criativo. Então você pode usar e abusar disso sempre que for preciso. Por hoje é só, meu povo. Espero que vocês tenham gostado, que as dicas sejam úteis. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo. Se você quiser, deixa aí nos comentários o título da sua história, né, daquela que você está trabalhando agora e por que você escolheu pra gente conversar um pouquinho. Também estamos no Spotify e temos perfis no Ko-fi, onde você pode nos ajudar financiando o nosso trabalho ou contratando os nossos serviços de divulgação e revisão de livros. E no próximo episódio, como eu já falei ali em cima, nós vamos conversar sobre sinopses, então fica por aí para pegar mais dicas, já deixa papel e caneta por perto. Beijinhos e até mais!